Vamos raciocinar aqui dentro de uma visão bíblica para a gente entender a importância do Evangelho. Vem raciocinar comigo aqui. Olha, se Nicodemos, que era um homem formado, mestre da lei, ensinador de Israel, das lições de Deus, se Nicodemos não tivesse sido advertido por Jesus e ele não tivesse recebido a informação do Evangelho que Jesus levou para ele, você acha que Nicodemos ia encontrar o caminho para Deus? Mesmo ele sendo doutor, mestre em Israel, ensinador das Escrituras, ele estava perdido. Se ele não tivesse sido informado pelo Evangelho que Jesus levou para ele, você acha que ele ia encontrar salvação? Não, porque salvação só se encontra pela informação do Evangelho. Agora, eu pergunto a você, vamos lá para Cornélio, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Se Cornélio não tivesse sido informado pelo Evangelho, o qual foi Pedro levar para ele, enviado pelo próprio Jesus, se Cornélio não tivesse sido informado pela verdade do Evangelho, você acha que ele ia encontrar salvação? Com toda a vida religiosa dele, com toda a devoção dele, com todo o caráter de justiça e de bondade na religião que ele tinha e vivia, você acha que Cornélio iria encontrar o caminho da salvação? Ele permaneceria perdido, com toda a vida religiosa dele, com toda a prática de justiça e de bondade que ele vivia dentro da religião. Se Cornélio não tivesse sido informado com a verdade do Evangelho, para ele crer na informação que o Evangelho leva o homem a estar, Cornélio estaria perdido até hoje. Mas ele creu no Evangelho e ele foi salvo. Agora, vem comigo aqui também. Se Paulo, príncipe das sinagogas judaicas, era um grande líder que tinha uma grande posição na religião farisaica, conhecedor de muitos assuntos, tinha muitos títulos que engrandecia ele no meio dos homens. Se Paulo não tivesse crido em Jesus, se convertido a Cristo, você acha que Paulo ia se salvar por isso? Paulo precisou renunciar tudo, colocar como perda, porque todos os valores que ele tinha nas religiões, nos conhecimentos dos homens, nos princípios dos homens, Paulo considerou tudo como esterco, para que ele pudesse ganhar o conhecimento de Cristo, por onde ele ia ter a salvação. Então você acha que se Paulo não tivesse conhecido o Evangelho de Cristo e crido nele, Paulo seria salvo? Não. Paulo não era escolhido de antemão. Paulo foi chamado para o ministério. Para a salvação ele tinha que crer para ser salvo. Então veja só, tanto Paulo, como Nicodemos, como Cornélio, homens que tinham as suas diferenças e qualidades, mas essas diferenças e qualidades não levavam eles a Deus. Nicodemos era o mestre da lei, ensinador das Escrituras ao povo de Israel. Mesmo assim estava perdido de Deus. Foi preciso conhecer o Evangelho. A gente vai ver Cornélio, um homem que a Bíblia diz, o próprio Deus vai dar testemunho de Cornélio, um homem religiosíssimo, orava constantemente na sua devoção religiosa, ajudava os pobres, era um homem íntegro, de caráter na sua sociedade, mas Cornélio continuava perdido. Com todos esses méritos, Cornélio continuava perdido. Foi preciso ele ouvir o Evangelho para crer e ser salvo. Paulo, um homem, antes de conhecer Jesus, de se tornar cristão, ele era um religioso farisaico, da religião fariseu. Ele vivia dentro dos valores, dos princípios, defendendo os valores da religião, a ponto de perseguir aos cristãos que pregavam a Cristo, a doutrina de Cristo, o Evangelho. Mas Paulo não era salvo. Paulo estava perdido. Foi preciso ter o encontro com Jesus e crer em Jesus, porque ele já tinha ouvido o Evangelho, por isso que ele perseguia
os cristãos. E quando Paulo se converte, é a partir daí que ele tem um encontro com Cristo, ele recebe, não é, o dom de Deus gratuito, a salvação, porque ele creu em Jesus. Não foi porque ele era isso, aquilo ou aquilo outro. Não foi porque ele estava dentro dessa ou daquela religião. A salvação está principiada no crer no Evangelho. O Evangelho é uma informação que leva o homem a Cristo, que leva o homem a conhecer o caminho para Deus. E todos precisam ser informados do Evangelho, conhecer essa informação para seguir o caminho que essa informação nos leva. Portanto, eis aí a importância do Evangelho. Tem muita gente preocupada com seus valores religiosos, tradicionais, com os seus valores de conhecimento, de cultura, com os seus valores de princípios de Deus. Se não tiver no conhecimento do Evangelho, continua perdido, julgado, apartado de Deus, indo a juízo. Porque o único meio para o homem ser salvo é se ele conhecer a informação do Evangelho e crer. Não é ele estar dentro de nenhum local ou religião. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho. Quem crê em quê? No Evangelho será salvo. Mas para você crer é preciso ouvir. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como você vai conhecer o caminho para Deus se você não está sendo ensinado por Ele? Se você não está sendo informado pelo Evangelho que nos dá o conhecimento do caminho para Deus, da vida para a bem-aventurança? Como você vai encontrar esta tão grande salvação se você está sendo ensinado, instruído, orientado no caminho contrário a ela? Então veja aí a importância do Evangelho. Olha o exemplo desses homens. Aos olhos dos homens, eles eram de Deus. Não, Nicodemos, é um grande mestre, é um grande pastor, é um grande doutor, é um grande ensinador das Escrituras. Ele está salvo. Nem ele estava salvo e nem os que seguia os ensinamentos dele, porque ele estava cego do Evangelho. Salvação só pelo conhecimento do Evangelho. A luz de Deus que ilumina o nosso entendimento para conhecer e seguir o verdadeiro caminho que leva-nos a Deus. O Evangelho é o poder de Deus que salva todo aquele que crê. O Evangelho não é uma religião, seja ela qual for, católica, espírita, evangélica. O Evangelho é uma informação de Deus, por onde o homem tem um conhecimento para a salvação. Salvação não é questão de vida religiosa dentro dessa ou daquela igreja ou religião. Salvação é questão do conhecimento da verdade, andar na verdade, crendo na verdade para ser salvo. E essa verdade é a verdade do Evangelho, que nos informa o conhecimento por onde a gente vai chegar a Deus. Veja Paulo, veja Nicodemos, veja Cornélio, homens que viviam dentro de um padrão que muitos poderiam dizer, esses são de Deus, mas não eram, estavam afastados de Deus. O que é que a gente aprende com isso? Que o homem, para estar em Deus, não é por meio de nenhuma obra religiosa, não é por meio de nenhuma obra de caridade, não é por meio de nenhuma religião, não é por meio de nenhum título de doutor, de pastor, dentro de nenhum sistema religioso, é por meio do Evangelho. Se ele ouvir, crer e se submeter à direção do Evangelho para ele ser salvo. Amém? Então fica essa grande lição para mim e para você. Reveja quais são os valores que você está seguindo como princípios e meio de vida com Deus. Se não for pelo Evangelho, você continua perdido. Cuidado. Cornélio, foi preciso ouvir o Evangelho. Nicodemos, foi preciso ouvir o Evangelho. Paulo, foi preciso ouvir o Evangelho e crer nele para ser salvo. Porque tem gente que ouve, mas não crê. Salvação é para quem ouve e crê. Se não crê, não tem salvação. Mas crê no Evangelho, que é uma informação que nos dá o conhecimento e a direção para Deus, através de Cristo. Não é crer na regra, nas crenças, nos dogmas, nos credos, nas doutrinas de nenhuma religião, de nenhum sistema religioso. É crer no Evangelho para ser salvo. Amém, meus amados? E é por isso que nós temos que pregar esse Evangelho, levar ao povo essa informação, levar ao povo esse conhecimento e dar ao povo a luz de Deus que vai libertar das trevas, do engano e da mentira, que é a verdade do Evangelho, para essa multidão que está dentro de mentira, pensando que estão na verdade de Deus. O Evangelho de Deus é o poder para salvar todo aquele que crê. E esse Evangelho, o diabo trabalha para tirar do entendimento do povo, para que não se salve crendo no Evangelho, porque salvação não é ali, aqui e acolá, é pelo Evangelho para aquele que crê nele. Amém?